já fiz um primeiro pequeno vídeo dizendo que o essencial da mística é a união com o absoluto. O absoluto é o ser que existe por si mesmo, que não depende de nada, mas do qual nós proviemos, né? Ele nos doa ser. Então a mística é essa união com o ser eterno, que nós chamamos Deus, né? A palavra Deus hoje está muito desgastada, né? Porque se fala de Deus às vezes à torto e à direito, se invoca Deus para defender posições mesquinhas, né? Se invoca Deus para justificar a guerra, para justificar caminhos não amorosos, né? Então a palavra Deus se tornou desgastada, mas nós devemos usá-la porque é uma palavra imprescindível, procurando sempre tirar dela tudo que lhe é indevidamente acrescentado, né? Tudo que lhe é indevidamente acrescentado. Quer dizer, Deus, o absoluto, ele supera todo o entendimento, né? Ele é o fundamento mesmo da nossa razão, então ele está acima da nossa razão. Santo Agostinho dizia, né? É aquele fogo que acende a luz da nossa razão. Então a razão, ela pode nos fazer olhar para Deus, mas ela não pode escorrer sobre Deus, porque é Deus, o absoluto, que a funda, que a constitui, não é? Então como é que o constituído pode falar do constituinte, não é? Deus é o constituinte. Como que o constituído pode falar propriamente, né, o constituído, como que ele pode falar propriamente do constituinte? Não tem como. Nós podemos falar alguma coisa a respeito de Deus, certamente. Existe uma analogia entre nós e Deus, existe alguma semelhança, nós somos efeito, né, de Deus, Deus é a causa, mas a de semelhança é muito maior, né? Então nós não falamos com propriedade de Deus, nós tangenciamos Deus, né? Deus é inefável em si mesmo. Então a mística é esta união com Deus, união que ultrapassa todo entendimento, todo discurso racional. Essa união não está no plano do irracional, o irracional, aquilo que é contra a razão. Está no plano do transracional. Está para além, não contra a razão humana discursiva, né? É claro que em muitos místicos a vida mística se manifesta através de visões, né? Através de êxtases. Isso tudo pode acontecer, porque de fato o encontro com Deus causa uma profunda impressão no ser humano, né? O encontro com Deus marca profundamente o ser humano. Isso pode se manifestar, não é? Essa impressão, vamos dizer, esse choque, ele pode se manifestar de diversas maneiras, né? Deus, né, a sua ação sobre nós pode gerar imaginação, né? Pode gerar visões, pode gerar êxtases, mas não é isso o constitutivo mesmo da mística. O constitutivo da mística, o essencial da mística é a união. E atenção, é preciso dizer o seguinte: essa união com Deus não é obra nossa, é obra do próprio Deus. Não é o ser humano que procura Deus, é Deus que procura o ser humano. O ser humano se deixa encontrar, poderíamos dizer assim, não é? Colabora de algum modo, mas
a atividade principal, primordial, é de Deus. É Deus que nos procura. Então é um equívoco também que nós temos que deixar de lado, de pensar que é o ser humano que procura Deus. Deus é o infinito. Como é que o finito, que é o ser humano, poderia chegar ao infinito? O caminho seria infinito, seria impossível de ser percorrido. É o infinito, ou seja, é Deus que abraça o finito, que vem ao encontro do finito. Quando nós usamos esses verbos, vir ao encontro, abraçar, é claro que a gente deve entender isso mais de um modo metafórico, é uma maneira de dizer, mas então nós somos encontrados por Deus, é Deus que nos encontra. E esse encontro que se dá entre Deus e o ser humano e a alma mística, todo ser humano tem uma vocação para a mística, podemos dizer assim, Deus nos criou para que nós nos unamos a Ele. A união é a mística, a união é a fruição, Então, podemos dizer, essa união de Deus com o ser humano causa no ser humano uma profunda transformação. Aqui nós podemos usar várias palavras para falar dessa transformação, santificação, divinização. O ser humano é tocado pelo divino. É como a madeira, São João da Cruz usa a metáfora da madeira e do fogo. O fogo seria Deus, a madeira o ser humano. Então o fogo vai tocando a madeira e vai transformando a madeira em algo semelhante a si. A madeira fica incandescente, a madeira fica quente, como fogo. Então se trata de uma profunda transformação que ocorre no ser humano quando ele vem tocado pelo absoluto, por Deus, e ele se deixa tocar de algum modo. Aqui há esta zona de colaboração do ser humano, que não é o papel principal. O papel principal, repitamo-lo, é de Deus, é de Deus. Então está aí, a mística como união com o absoluto. É união, profunda união. São João da Cruz diz que o modo de pensar de Deus passa a ser o modo de pensar daquele que é tocado profundamente por Deus. O modo de amar de Deus passa a ser o modo de amar daquele que é tocado profundamente por Deus. Isso quer dizer que aquele que é tocado profundamente por Deus passa a ser luz em Deus e passa a ser também alegria em Deus. Participa da alegria divina. A alegria divina é infinita, assim como infinita é a sua luz, é infinito o seu amor.